Basicamente, grande parte dos meus cursos sempre foi treinamento esportivo, continua sendo, meu público são os treinadores, eu atendo preparador físico, o pessoal do alto rendimento, trabalho atendendo atletas, tá? Mas como a grande maioria de vocês também, eu comecei como personal, né? E esse é o único curso que eu criei, assim, para poder falar um pouco dessa área do fitness e da qualidade de vida. Então, é uma oportunidade que vocês vão ter, porque eu não costumo mais ficar falando de séries de hipertrofia, enfim, né, desse lado. Mas eu até brinco, né? Quem tá mais tempo, brinco. Eu sempre chamo a hipertrofia do primo pobre, da força. Falo para o pessoal não perder tempo com hipertrofia. Enfim, do ponto de vista evolutivo, a hipertrofia realmente não tem muito sentido, mas do ponto de vista aí do mercado, ela é quem manda, né? Então, o que acontece é o seguinte: ao longo desse tempo, dando os cursos, LPO, isometria, enfim, o método que você fez comigo aí, balístico, enfim, a grande questão sempre é assim: o pessoal fazia o curso, e cada vez mais foi tendo cada vez mais gente do personal, que só lidava com o personal nos cursos, e o cara sai todo empolgado e quer na segunda-feira começar, e aí ele vê que começa a ter problema para começar a aplicar com as pessoas na academia, né? Ele entende né, mas fala, cara, mas eu tentei, eu ofereci e tal. E aí, nesse último ano, né, eu fiz muito curso com muita gente personal, eu comecei a falar, às vezes no meio do curso, algumas coisas da minha cabeça para ajudar o pessoal ali, né? E aí eu me dei conta de que o que faltava era, talvez, passar um pouco da minha visão sobre o que é o treinamento de alto rendimento para qualidade de vida. Essa que é o meu objetivo. Porque o que eu entendo o pessoal tem o conceito, o pessoal entende os métodos, mas às vezes falta fazer uma conexão com conceitos. E esse é o ponto da aula de hoje, né? A primeira aula desses 5 dias. Eu estava escrevendo um livro, que era o Treinador Acima do Método, né? Tá ali com uma editora e tal, então tinha os capítulos. A minha que eu comecei a montar assim, um passo a passo, e eu achei que, no fundo, era isso mesmo que faltava. Tentar fazer essa conexão, principalmente aí para o pessoal que está no personal, com a alta intensidade. Porque o que acontece? O que tem hoje, o que vocês são bombardeados de informação, cara, é meio que mais ou menos as mesmas coisas. Deixa eu só pedir o seguinte, gente. Tá? Então, o que acontece, cara? A gente tá... O grande problema para mim, e esse é o motivo dessa primeira aula, é que você precisa entender o contexto que você está inserido. E ninguém discute isso. Ninguém apresenta isso. Porque a partir desse contexto, de você saber onde você está, é que você começa a entender que, cara, você vai ter um problema para levar o alto rendimento para as pessoas. E aí a gente vai entender daqui a pouco o que eu falo, por que é o alto rendimento. Tá? Mas você vai ter um problema. E esse problema é o contexto, o mercado, como é estruturado o personal. E não é no Brasil, é no mundo. É uma questão mundial, assim. Porque o modelo que ganhou de prestação de serviço de atividade física é esse modelo que a gente tem hoje nas academias, tá? E aí, a gente precisa entender isso, porque efetivamente a gente vai passar os dias aqui nas aulas, com certeza eu garanto que vocês vão acabar concordando com muita coisa comigo, e você fala, caramba, é isso mesmo, eu quero fazer isso. Só que aí você tem essa barreira que você vai ter que você vai precisar fazer um contorno na sua realidade, cara. Porque o esporte de alto rendimento, e essa é a primeira questão que eu quero trazer para vocês, o que tem no esporte de alto rendimento não casa com o que acontece no fitness. É uma propaganda, cara, não é a realidade. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? Só que as pessoas estão presas no marketing, a sociedade está presa no marketing dessa propaganda. E aí, para você trazer o método de alto rendimento para as pessoas, porque trazer método de alto rendimento não é falar assim, eu faço LPO, eu faço BBT, não é isso. A gente vai ver, o alto rendimento é você construir atleticismo para qualquer pessoa. Esse é o ponto, é isso que eu quero levar vocês hoje na aula para entender isso. Certo? Então, a grande questão hoje para mim, tá todo mundo vendo aí a minha tela, certo? Ok. Qual que é o contexto, então, gente?
Começa daqui, tudo parte daqui. Se a gente entender onde a gente está inserido. Tá aqui, cara. A grande real é, como é o mercado? Cara, 95% do mercado é o fitness, acabou. A atividade física, esse grupo que eu falo, saúde, atividade física, enfim, é o fitness, é 95% do mercado. Tá? Deixa eu só deixar isso aqui. Aqui. Tá certo? Aí você tem, eu até boto aqui, né? É onde está o dinheiro, cara. É como a gente ganha dinheiro. Né? Nosso trabalho é isso, presta serviço no mercado que quer qualidade de vida, atividade física, saúde, enfim. Aí você tem o grupo esporte. Esporte é 5% desse mercado. E desses 5%, 4% é esporte amador. E a esporte amador é quem consome. É o cara que compra a chuteirinha do Neymar, é o cara que compra a raquetinha do Nadal, é o cara que compra o tênis de placa de 5 mil. Por quê? Porque o cara, 1% do alto rendimento, que são os atletas, não são, cara. O atleta ou ele ganha porque ele tem o patrocínio, mas ele não vai pagar 1.500 um tênis de placa, entendeu? O cara recebe. Né? E o atleta, na verdade, é quem movimenta esse mercado. É isso que é o maluco, assim. Tem que entender que o atleta, o alto rendimento, ele é a propaganda para movimentar isso aqui, cara. Mas não é, o treino das academias não é o alto rendimento, não tem como. Um atleta é alguém que vive da parada, já muda tudo, já, entendeu? Não é, esse ponto já desconstrói tudo, cara. Os caras que eu trabalho dependem a vida desse negócio. Os seus alunos, os caras que estão na academia, que são esportista amador, não. O cara é advogado e gosta de treinar como triatlo. O cara é, sei lá, médico e gosta de correr. O cara, né, a mina é juíza e gosta de jogar basquete, entendeu? Mas não é a mesma coisa, não é atleta, não é, entendeu? Não é, já muda. O fator de estresse de você ser um atleta, de você depender sua vida daquilo, já muda tudo. Já te acabou. A sua vida depende disso. Tá? Então, isso é muito, para mim, muito importante ter isso bem claro, cara. Por quê? Porque isso aqui implica em alguns problemas, vamos botar assim, que a gente enfrenta quando você está aí nesse meio, certo? Então, quais seriam esses problemas? Primeiro deles, né? Que eu falo, cara, prestação de serviço ou hora-aula. Mais uma vez aparece o cifra, é o dinheiro, cara. Se você recebe por hora-aula, você vai entregar 1 hora de aula. Acabou. É simples. Entendeu? A prestação de serviço que eu falo é isso. Cara, não estou condenando, não tenho problema nenhum com isso. Não estou criticando, estou te falando uma realidade, cara. É isso. Tá? Então, o que acontece? Todas as informações que vocês têm aí hoje do mercado, de certa forma, elas estão orientadas para resolver esse problema real, que é o professor tem que dar 1 hora de aula. Então, tudo, desde a nossa formação, desde os cursos que você faz, tudo está orientado para facilitar a prestação de serviço, para falar, ó, tá vendo? O mercado, é isso. Né? E, cara, eu não estou aqui para ser liberal, comunista, pelo amor de Deus, tá trazendo essa questão maior, porque quando você começa a entender isso, é que você vai entender os problemas reais que você tem quando você quer trazer alto rendimento. E você tem que saber controlar, assim, então, nesses 5 dias, eu vou te dar exemplo de coisas que eu fiz, de treino, mas, cara, a grande questão é que você vai ter que resolver esse problema, cara. Vocês vão ter que resolver esse problema. Eu vou mostrar o quê? Os conceitos. Porque se resolve problemas com conceitos, você pode até ter um exemplo, mas não dá para, porque cada um aqui é uma realidade diferente, cada um é um tipo de gente que está trabalhando. Mas o contexto personal da atividade física é igual, cara. Entendeu? Então, o que eu tento mostrar ao longo do tempo sempre foi isso, cara. Pô, você faz uma certificação, legal, pode fazer, mas lembra, no viés, ele sempre acaba te orientando para quê? Cara, mas como o maior público é personal, como é o público do fitness, se constrói uma aula de fitness. Te facilita aí, mas isso não é o treinamento esportivo, cara. O treinamento esportivo está baseado em estímulo e resposta apropriada. Tá? Então, o que acontece na prática é isso aqui, cara. O hora-aula. Que é uma
bem prático. Eu trabalho com o atleta lá. O cara vai treinar velocidade. Aqui. Eu chego para ele, lá, jogador de futebol. Beleza, ó. Monta uma sessão de velocidade para ele amanhã, segunda-feira, e depois ele vai ter aqui o treino do campo, certo? E no final do dia, pode ser que eu monte para ele uma sessão de força. Quanto tempo dura um treino de velocidade? Cara, 20 minutos, sei lá. Porque vai dar um número X de tiros ali. Acabou. Aí eu te falo, 20 minutos. Porque é o estímulo, né? Não só um exemplo banal. Porque vai dar os tiros ali. Porque qual que é a propriedade do treino, do estímulo da velocidade? Eu quero alta ativação e eu quero o quê? O controle da fadiga. Logo, o volume vai ser baixo, porque eu quero pouca fadiga, porque muita fadiga atrapalha a alta ativação. E se a ativação não é alta, a velocidade cai. E aí eu não estou treinando top speed, eu estou treinando resistência, entendeu? Esse é o estímulo. Só que assim, se eu estou como personal, em hora-aula, na prestação de serviço, eu tenho um problema. Por quê? E depois desses 20 minutos? O que você faz? Você tem 40 minutos ali de atividade para dar para o cara. Entendeu a diferença? Já, só aí já acabou. Você não tem como fazer os estímulos como tem que ser feitos. Você não tem como manejar isso aqui. Ó. Faço velocidade, treino campo específico, com a transferência, vamos fazer a força, entendeu? Não, qual que é a solução que a gente dá? A solução, né, que é o quê? A menos pior. Que é, a gente tenta falar, João, como que eu construo lá, né, as perguntas que eu sei, João, como que eu faço para fazer, posso fazer isometria, força e pliometria na mesma sessão? Por que a pessoa me faz essa pergunta? Porque no fundo ela tem esse problema, ela tem 60 minutos aqui de estimulação para a pessoa, que é a aula. E ela não vai ter o cara para manejar, o aluno dela vem terça e quinta. E aí ele fala o quê? Não, eu fiz o aquecimento. Aí eu falo, não, eu vou fazer aqui a velocidade, tá aqui, 20 minutos de velocidade. Ah, daí depois eu falei com o João falou que dá para fazer pliometria. Meto a pliometria aqui, daí eu faço uma força aqui, e daí, de repente, eu faço aqui um condicionamento, e aqui eu faço a mobilidade, percebe? Do ponto de vista fisiológico, tem algum sentido? Tem, o que você está fazendo certo. Eu vou, né, do que mais sofre com fadiga, para o que é mais resiliente com a fadiga. Então, a força vem no final também, a velocidade vem no começo. Mas, cara, isso aqui é um arranjo que a gente faz, do menos pior. Eu não vou fazer isso com o meu atleta amanhã da segunda-feira, esse cara que eu acabei de explicar aqui, que eu estou tentando aumentar a velocidade máxima dele, entendeu? Isso aqui é uma aula, cara. É isso que eu falo que é a aula. Você deu um monte de estímulo no cara porque você está preso nisso. Você está forçado a fazer isso. O cara não vai vir aqui treinar velocidade, top speed, meia hora e vai embora e vai te pagar uma hora igual. Não vai, cara. Ele vem aqui porque aí é isso que eu tô te falando. Quando essa aula é isso, entender esse contexto, cara. As pessoas não estão preparadas para isso, as pessoas não estão buscando isso. E aí, para você trazer alto rendimento e começar a trazer isso, é um choque muito grande na cabeça das pessoas. E na cabeça, principalmente, quem te paga. Entendeu? Então, isso aqui é o que eu falo que é aula, cara. Aula é quando você está preso. Aula é quando você está preso na janela de tempo. Então, você fica organizando estímulos na janela de tempo. Treinamento esportivo é o estímulo, porque a qualidade do estímulo é o que garante o alto desempenho, que garante que o cara vai bater os recordes, cara.